Boa noite. Made, você já entrou, que maravilha. Já vou te adicionar aqui. Ótimo. Oi, Caduzinho, tudo bem? Oi, Oi, bom, Made. tudo bem? Tudo jóia? Não, Cadu, infelizmente a convidada já chegou também. Mas quem sabe você conversando com ela aí, ó. Olha, olá, gente! Nós estamos. Beijo. Eu tô esperando porque a conexão tá meio ruim, a sua, tá travando. Ixi, mas olha, aqui tá meio assim, viu? Vai, E vem, volta, já, mas a sua e voz tá volta. boa. Peraí, deixa eu sair e entrar de novo. Um Tá segundo bom, aqui, peraí. tá. Ó, Cadu, vou contar pra Alessandra, tá? Obrigada. Oi, Ana. Oi, Lu. Gente, a Madeleine já entrou, mas deu probleminha na internet. Vamos entrando, porque hoje vai ser muito engraçado. O som tá bom? Vocês estão me ouvindo direito? Deixa eu ver. Oi, Vicky. Tudo bem? Olha, troquei Agora sim. aqui. Agora É, sim. Nossa, você porque é entrou o tanta. seguinte, Ah, meu filho tá usando o Wi-Fi para jogar. É... Antes eu não deixava. Mas agora, gente, não entrando no Xvideos, eu já não tô mais nem aí. Até tiroteio já tô deixando ver sangue, tô nem aí. Meu Nossa, vídeo já gente, foi deixa eu falar embora. com vocês que hoje eu me preparei linda e maravilhosa para essa delícia dessa mulher. Mas vamos começar um pouquinho mais formal, né, Madi? Muito obrigada por você aceitar a participar desse bate-papo numa sexta-feira à noite com os nossos seguidores. Ai, adorei! Gente, essa blusa, você sabe que eu amo estampa de bicho. Hoje Cobra eu coloquei e porque a onça. internet ela é Gente, uma cobra. Essa rede eu social é achei que uma era cobra homenagem a mim. perversa. Ô, amiga, mas você é uma cobra bonitinha. Aqui, olha lá, duas rises é demais para mim. Ó, gente, eu vou deixar a Madi se apresentar um pouquinho para vocês, que hoje a noite é dessa mulher. Nós já rimos tanto que eu falei com ela que a gente vai ter que fazer um reality show. Duração de 6 É. meses, não é? Nossa, gente, olha, é o seguinte, gente, eu sou jornalista há 24 anos, comecei a trabalhar com jornalismo com 3 anos de idade. Eu trabalhei no rádio muito tempo, fui da Rádio Trianon, fui apresentadora da Rádio Jovem Pan durante 12 anos. E aí, depois que eu estava muito tempo, eu era repórter, apresentadora, cobri polícia, política, eu comecei a achar que o povo me fazia de besta. Só Sabe uma quando você impressão, é uma impressão, né? Não, porque assim, eu já tomei muito chifre. Eu comecei a falar assim, isso aqui eu tô reconhecendo, é um homem me fazendo de besta. Era uma Eu, sensação. Aí eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar no lugar que esses bonitos trabalham, para entender onde que eles me enganam, os deputados, juiz, promotores, nas reportagens. Aí eu fui trabalhar no Supremo Tribunal Federal, na presidência, durante a presidência do ministro Gilmar. coisa light. Ai, mas amei. Gente, adorava. Achei ótimo. Ótimo, amei, amei. Que foi lá, aliás, que eu conheci a Ana, que é A a Ana nossa amiga em comum. que nos apresentou, que fez essa bênção na Chiquérrima, né, vida. gente? É. Chiquérrima, chiquérrima, inteligentérrima essa mulher. Aí depois eu ganhei lá muitos prêmios, eu ganhei 14 prêmios nacionais e um prêmio da ONU pelo trabalho que eu desenvolvi no Supremo. E aí eu fui ser diretora de comunicação nível P4 na campanha da erradicação da polio em Angola, no Unicef. Nossa, que legal. Pouca Aí coisa, né, Madi? foi maravilhoso. Aí eu voltei para o Brasil e aí eu fui trabalhar na iniciativa privada, trabalhei numa empresa de concessões,
Trabalhei numa empresa de ativismo, que é uma B Corp, que é empresa com compromisso social, que não tem no Brasil. Aí depois eu fui trabalhar no Poder Legislativo, porque eu queria muito ser assessora parlamentar, que eu sentia que ali era onde eu mais passava de idiota, no Legislativo. É o que eu mais bancava trouxa. É ali que o boy enganava, né? E aí eu aprendi a enganar. Gente, eu me sentia tão bem. Kate Marrone, eu me sentia. O jogo virou, agora je suis Kate Marrone. E aí depois eu voltei para a imprensa. Como eu tinha trabalhado nessa empresa de ativismo, eu me especializei em dados de internet, modelagem de dados, coleta de informação, tudo isso. Então, o que eu fiz? Eu fui abrir canais de YouTube para mídias tradicionais. Então, eu fiz isso para a Jovem Pan, para o Antagonista e agora para a Gazeta do Povo, onde eu tenho uma coluna. E aí eu faço consultoria de oratória, de comunicação pública, faço muita consultoria ligada aos públicos que eu aprendi a lidar bem, que ai gente, é uma zona, é evangélico, jurídico e militar, como você... Só gente boa. E LGBT, como você pode ver que é uma coisa assim que é bem coerente, entendeu? Então é isso que eu faço da minha vida. Ótimo, menina. Então hoje nós vamos... Eu vou precisar da consultoria, porque eu tô percebendo que eu sou meio Faustão. Eu interrompo o povo, sabe? Então, na hora que a gente acabar aqui, nós vamos conversar, porque daqui a pouco eu tô, ô, louco, meu! Não, pelo amor de Deus, vou usar da assessoria, inclusive. Então, agora, nós discutimos os teminhas que nós queremos conversar, então já vamos perguntar, vamos começar com a pergunta. Por que que tem tanta gente perdendo a cabeça e brigando na internet, pelo amor de Deus? Porque as mídias sociais são feitas para isso. Não para você enlouquecer exatamente. Mas o que é? A pessoa pensa que a mídia social ela é o quê? A pessoa fica pensando, a mídia social é minha liberdade de expressão, é onde eu falo o que eu quero, não é nada disso. Nada disso. O que é a mídia social? A mídia social é venda de anúncio. E aí, o que eles têm que fazer? Tem que fazer você clicar nos negócios lá para vender as coisas. Só que antes, por exemplo, na TV, eles estimam mais ou menos quantas pessoas viram aquele anúncio dando Ibope. Só que, assim, vou falar, Ibope. Não é que assim, o Ibope é fraudado. Não, mas não tem como medir. Porque você pode ter 3 televisões ligadas na sua casa e ninguém vendo. Ou pode ter uma com 10 pessoas vendo. Você não sabe quem viu, quem não viu. E quem comprou porque viu? Você não sabe. Agora, na mídia social, você clica ali e tem como saber direitinho de onde que saiu a compra. É isso que a gente estava conversando, porque várias vezes eu estou falando de um vinagre. Eu estou no telefone e converso, eu vou comprar um vinagre daqui a pouco, ou qualquer outra coisa. Você vai lá no Bendito, você abre o computador, você abre o site, vem a primeira coisa, vinagre. Mas é isso, e não é ilegal, e é a gente que dá autorização. A gente que autoriza. Porque a gente sai clicando sim, 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 sem ler, né? Eu faço isso, eu não leio nada, gente. Claro, mas vou ler tudo também. E se você clicar não vai usar, como é que vai fazer? Então, assim, como é que funciona isso, né? Que isso é uma coisa, por exemplo, você sabe que no Vale do Silício, essas grandes empresas de tecnologia, tem mais psicólogo, neurologista e neuropsicólogo trabalhando do que especialista em informática, né? Porque o lance é o nosso cérebro. É fazer a gente trabalhar de graça para eles, dar os nossos dados que são nossos, porque qual é o business deles? É usar os nossos dados de uma forma inteligente para vender coisa. Só que assim, eles fazem a gente trabalhar de graça. Porque o quê? Quer usar meus dados? Meus dados são meus, paga então. Por que tá todo mundo bilionário nessa indústria? Porque é a única indústria que a mão de obra trabalha de graça. O dado é meu, a matéria-prima é de graça, a mão de obra é de graça, e aí eles ficam lá com bilhões. Então, assim, isso aconteceu na história com muitas indústrias, com muitas tecnologias no início. Então, assim, surge aquela novidade, a gente fica encantado, né? Nossa, gente, não é? Isso é normal. É uma novidade, todo mundo tem.
Aí depois você para pra pensar, por que que ele tá usando os meus dados e não me paga nada? E ele tá bilionário? E como que funciona o business das plataformas? É o seguinte, Ah, vamos começar. Ele tem que vender, ele tem que fazer a pessoa clicar no anúncio, ele tem que mostrar o anúncio certo para a pessoa certa. Vamos começar assim. Então, se ele quer vender um batom, como que era antes na mídia tradicional? Você seleciona mulheres de 15 a 60 anos e não sei o que, não sei o que lá. Só que, sei lá, e homem que compra batom escondido? Será que ele não compra até mais? Pela mídia social dá para saber se ele compra batom escondido e mostrar o anúncio só para ele e quando não tem ninguém perto dele. Entendeu? ai, E aí, Deus. como é que eles fazem isso? Se você Eles soubesse o que eu coletam tô dados. comprando na quarentena. Nossa, gente! Você sabe, né, que como é que vai ser no juízo final? Eles vão abrir uma tela lá, o telão vai mostrar todas as mensagens privadas da gente. Crê em Deus Pai. Isso é Prefiro pra ir ir pro pro inferno. céu. Não, eu já tô contando que eu já vou pro inferno mesmo. Imagina, São Pedro, nós já vamos lá direto porque eu não quero dar esse trabalho. Vou mostrar esse PowerPoint aí. Bom, aí como é que eles fazem? Primeiro você tem o quê? Que saber quem é quem, né? Então você tem que coletar os dados das pessoas. Tem que coletar os dados das pessoas. Hoje em dia, se estima que as redes sociais, cada vez que a gente entra, eles coletam 14 mil tipos de dados diferentes. 14 mil tipos de dados. Nossa. E vai assim, o movimento do seu olho na câmera, eles ouvem tudo que a gente fala, até com o celular desligado, o ritmo do seu sono. Então, isso é verdade, Madi? Eles podem... E a gente dá autorização. Então, eles não têm autorização para eles ouvirem. A máquina ouve e processa no meio lá do algoritmo, que é uma equação matemática que diz que diz para quem que é para distribuir o anúncio, entendeu? De acordo com todos esses parâmetros. Então, assim, mas tem casos de empresas que já foram multadas porque tinha funcionário que punha para escutar assim. Nossa, gente, o Vini, ele é da turma da gente aqui, ó. Não, obrigado. Pode deixar que já pega o caminho do inferno. Ah, eu já pego. Eu já Vai ter um tudo. Legal. Eu já falo, São Pedro, esse WhatsApp aí, isso aí não é meu. Ó, esse é o algoritmo de Satanás. Então tá. Então vamos voltar. Aí, eles escutam. Aí, assim, pega todos os dados. E isso é poderoso porque que tipo de coisa que eles sabem da gente? Eles sabem comportamentos da gente mais do que a gente. Por exemplo, pessoas que têm um transtorno bipolar, elas passam da fase maníaca para a fase depressiva. E elas oscilam. E tanto a pessoa quanto o médico da pessoa percebem isso. A rede social, o algoritmo da rede social percebe antes. Só que o modelo de negócio poderia ser vender esse tipo de serviço para quem tem algum transtorno mental. Mas eles fazem o quê? Quando a pessoa está entrando na fase maníaca, ela compra viagem, ela compra carro, ela compra roupa de marca. Então, eles mostram isso e mostram os seus amigos que acabaram de comprar isso, principalmente quando não tem ninguém da sua família perto. Nossa, gente, é muito perigoso. Então, assim, você imagina que as informações de política... Porque, assim, isso começou para vender coisa. É business, é dinheiro. E aí, num determinado momento, os políticos falaram assim, político é gente, tá no mundo. Ele ouve o amigo dele que tem loja, a mulher dele tem loja, não sei o quê, que fala que faz isso. Aí ele fala, opa, estou vendo aqui uma oportunidade de uma coisa interessante. E se eu difamar o meu adversário, seu fulaninho, e falar que ele quer desarmar a polícia só para quem já não gosta dele e teve filho assassinado por bandido?
Se essas pessoas que já não gostam do cara e perderam o filho, ouvirem que o fulaninho vai desarmar a polícia, nunca mais se desmente. Porque não mostra para os outros. Nossa Senhora. Eu não sei se eu Entendeu? vou ter coragem de usar isso aqui mais, não. Vou sim, vou. Vai, porque assim, como é que funciona? Quando a gente vai entendendo como funciona, o negócio chega, porque assim, não adianta você pegar uma notícia falsa que sua mãe, sua tia, não sei o que, passou e tentar desmentir. Não adianta, gente. O brasileiro, o ser humano, o brasileiro, principalmente com político, ele é que nem a mulher que dá pro cunhado quando a irmã tá grávida. E aí, quando ela se ferra, ela fala, gente, como eu podia imaginar que ele era uma pessoa ruim? É isso. Não adianta desmentir. Não adianta. Não adianta. Mas quando a gente vai mostrando como funciona, explicando como funciona, quando a pessoa vê, ela fala, opa, é aquele negócio. Então, vai se ferrar, não vou cair. E por que as pessoas elas confundem tanto as redes sociais com meios de comunicação ou informação? Falando desse métierzinho aí porque a gente hoje em dia recebe mensagem que eu falo assim, gente, não é possível que a pessoa está lendo isso e está acreditando. Mas tá. Sim. Porque eu recebo de 2, 3 grupos a mesma mensagem. Então, como Sim, que a gente... porque explica. O que acontece? Primeiro que a gente não teve isso na infância. Não foi educado para isso. Então, na nossa cabeça, o debate público é diferente. Cada pessoa tem uma voz. E aí, quando a pessoa vê uma estética de uma coisa que parece jornalística, seja uma TV, seja um áudio de rádio, seja um site, seja um jornal, na cabeça dela, inconscientemente, ela já imagina que tem alguém que é responsável por aquilo. Ela não imagina que negócio inventado. E vamos combinar entre nós, que tipo de ficção compete com a nossa realidade? É difícil. Na realidade, nós estamos... Se alguém vier falar que o ET chegou aqui na Praça 7 em Belo Horizonte, eu tô indo encontrar com ele agora, inclusive. Eu não duvido demais. Gente, nós estamos... Presta atenção. Depois de tudo que aconteceu, do Queiroz estava em Atibaia e no Guarujá, nós temos uma pandemia que já matou meio Brasil. O Bolsonaro todo ru. Agora tem nuvem de gafanhoto, tempestade de areia. O que mais que vai competir com a nossa realidade? A tempestade de areia, eu tô achando que a gente podia juntar e fazer castelinho. Eu tô pensando em fazer esfoliação. Eu não tô... Eu vou abrir uma clínica. Tá vendo porque que eu preciso de assessoria? Esfoliação, gente. Nossa, vai ficar ótimo. E os gafanhotos? E também... tô agora com a campanha também que a gente teve essa decisão aí do juiz que o Bolsonaro precisa usar máscara. Eu tô fazendo aqui uma lista de todos os políticos que eu quero que usem máscara para sempre, porque a gente é obrigada a ficar olhando. Eu acho que... Gente, parece um trem fantasma. Na verdade, parece um trem fantasma, gente. É uma coisa, dá medo. Criança não pode olhar. O negócio tá muito complicado. O Vini falou que ele tá fazendo peeling. O Alisson falou que ele quer fritar os gafanhotos com alho. Ai, já comi gafanhoto frito na embaixada, na festa do Dia da África. Que gostoso. Ai, eu gosto. O João tá falando que seria o apocalipse. Quem dera. Eu já acordo todo dia procurando aonde que chega o apocalipse, gente. Pra gente abrir um evento. Se vier os 4 cavaleiros, Não tem condição. Mas não. Então, aí a gente tem o quê? O que acontece? Você vê quando a pessoa tá com esses negócios, que ela entrou numa fake news, vocês podem ver que a pessoa, quando tá falando com você, ela não tá falando normal. Ela tá alterada emocionalmente. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Essas pessoas ficam assim, elas ficam alteradas emocionalmente. Por quê? Mostra as coisas de que mais elas têm medo.
no pior momento delas, porque esse é o jeito dela ficar plugada. Então, assim, toda vez que você está numa rede social, por exemplo, entra no YouTube, se você fizer qualquer vídeo de política no YouTube, você vai acabar nos negócios assim, terra plana, vamos sair queimar preto na rua. É isso. Porque ele vai radicalizando cada vez mais. Porque quanto mais radical é uma coisa, mais tempo você fica e mais cliques você dá, entendeu? É feito para você ficar clicando e ficar preso ali. Por quê? Quanto mais tempo fica preso, mais dados seus aquilo coleta. E aí tem mais precisão em te dar a coisa que você quer comprar. E saber que você está apto a comprar aquilo. Não. E aí, por exemplo, esse povo todo, por exemplo, a gente fala terraplanismo, isso aqui dá risada. Gente, isso é um mercado bilionário quase. Porque eles vendem livro falando de... É tudo picaretagem. Você acha que esses caras acreditam? Os coitadinhos acreditam. Tipo, mesmo essas coisas assim de política que a gente vê agora, que fala milícia virtual e não sei o quê. Que aí fica aquele povo, eu sou robô do Bolsonaro. Enfim, esses coitadinhos que vão lá, que caem em conversa de político. Gente, o povo acredita em homem carioca, gente. Homem carioca. É umas coisas que eu não consigo... Olha, pra mim é muito complicado isso. Aí, assim, esse povo que acredita, que começa a brigar com gente por causa de político, que isso, que aquilo outro, são os coitadinhos. São os coitadinhos que acreditaram mesmo. Agora, muitas das pessoas que estão no topo disso são aproveitadores. Estão ganhando dinheiro para fazer parte dessa máquina, nem acham isso. É que nem você vai nos terra plana, nos antivacina, não sei o quê. Os caras não acham isso picareta, porque aí ele faz o quê? Ele faz livro, ele faz camiseta, ele faz não sei o quê, vende, faz esses cursos de fim de semana, cobra uma fortuna. 8 paus, os coitados parcelam em 10 vezes, 12 vezes sem juros, dão dinheiro que não tem. O caso, hoje foi preso um blogueiro que estava tentando fugir para o Paraguai. Não tá fácil para ninguém, né? Chama Oswaldo Eustáquio. Que é, assim, o super, hiper, mega master bolsonarista cristão, não sei o que lá. Bem, até outro dia ele era petista. O Ernesto Araújo era petista. De 4 costados. Vai ver os textos do Ernesto Araújo falando que o PT, não sei o quê. Por exemplo, Ana Paula do vôlei. Quando eu tava tomando as cortadas na minha cara do PT, ela tava elogiando o PT. Elogiando o CBF. Então, assim... Brasil, Brasil não pode ver um vigarista, que o Brasil gosta de vigarista. Gosta. Aqui, o Vini está perguntando se o curso Big Data que surgiu nas faculdades tem a ver com esse uso de dados. Tem a ver com esse uso de dados. E assim, isso vai ser muito importante em todas as profissões, para tudo. Porque assim, isso tem impactos que a gente ainda não conhece em todas as profissões e não só nas redes sociais. Porque a maneira de lidar com dados muda. Uma coisa de advogado, por exemplo. Você sabe que para teses de iniciais, de acordo com o tribunal, e argumentação, de acordo com o magistrado, inteligência artificial decide com mais eficiência que o profissional? Porque já tem tudo, né? Agora, isso é uma coisa. Só que quem programa o algoritmo é gente. Quem insere os parâmetros é gente. Não é assim que o computador acordou um dia, você pegou o seu laptop e falou, lindo, faz essa inicial. Que seria ótimo, aliás. Um né? sonho. Nossa, gente. Mas, assim, isso você junta profissionais de excelência que saibam dizer quais são os parâmetros. Então, por exemplo, que conheçam quem são os magistrados, que conheçam a tendência do tribunal. Então, para um tribunal mais conservador, a causa tende a ser mais pró-patrão. Para um tribunal
que seja mais, um tribunal seja mais pró-trabalhador, se o cara vem de uma vida mais difícil, ele provavelmente vai ser mais pró-trabalhador. Você vai impondo, você vai falando esses parâmetros. E aí, voltando às redes sociais, quem fez o parâmetro do algoritmo é gente. Por que esse parâmetro não tem conceitos éticos e morais? Porque não foi importante para a empresa. Não foi. Ai. E é essa só a questão. Não é que a gente está criando uma geração de pessoas que estão perturbadas psicologicamente. Você está tendo uma distorção completa, porque as pessoas acham que elas são livres quando elas estão sendo manipuladas por empresas bilionárias. Você está tendo processo democrático corroído por pessoas abaladas psicologicamente para empresas ficarem ricas. Ô Jair, nós estamos juntos. O Jair falou, eu não sei de nada. Ô Jair, eu tô descobrindo o mundo hoje. Imagina, o Jair que me ensinou mais da metade dos negócios que eu sei, é um dos maiores especialistas. Jair é falso, tá vendo? Jair Lorenzetti Jair é um dos caras que mais sabem disso. Eu já ia ter apertado sim lá. Olha, Jair, acho que vai ser o cara que vai vir com essa... Porque assim, nós não podemos negar que esse tipo de tecnologia é uma coisa que é uma oportunidade muito grande para muitas pessoas. Muitas pessoas tiveram ótimas oportunidades. Só que existe esse outro lado também, porque é uma coisa feita por seres humanos. Ô, Madi, e quando... Sabe que uma coisa que me dá raiva? Quando a pessoa vai lá e fala o que quer nas redes sociais. Você é isso, é aquilo, não sei o quê. Aí vem e fala, é liberdade de expressão. É liberdade de expressão meio da sua cara. A sua liberdade de expressão é meio de dar uma chinelada na sua cara. Gente, eu tenho tanta vontade de enfiar a mão na cara. Então, amiga, mas nós somos finas, nós não saímos agredindo as pessoas. Então, vamos falar. Não conte com isso. Vamos falar qual que é a diferença entre a liberdade de expressão e expressar-se dentro de uma plataforma controlada por uma empresa? Sim, a questão é, primeiro, que dentro da plataforma não tem nenhuma liberdade. Porque aquilo é um ambiente privado, controlado por uma empresa privada, de acordo com parâmetros que essa empresa considera segredo comercial dela. Então, isso é liberdade que chama? Até onde eu sei, a gente pode chamar de cativeiro isso aí, né, não? Mesmo sendo voluntário, isso aí não é liberdade. E depois, a questão que o pessoal fala, liberdade de expressão, liberdade de expressão. O que seria assim, vamos tirar a liberdade de expressão do fulano? Seria uma coisa que eu gostaria muito de fazer com algumas pessoas, que é o seguinte, eu vou na casa da pessoa e amordaço. Que não vai vir nada que presta mesmo. Tem seres humanos, eu tenho uma teoria sobre como Deus faz seres humanos. Esses aí, inclusive, deveriam ficar com as máscaras eternamente, né? Não, eu sou a favor já de trocar por mordaça, porque, assim, eu tenho a teoria que Deus às vezes faz artesanato de garrafa PET. Que horror artesanato de garrafa PET. E eu acho que tem umas vezes que ele tá fazendo aquele artesanato, ou aqueles de CD pendurado, eu acho lindo. Tá fazendo lá o artesanato de garrafa PET, chega alguém para pedir alguma coisa muito ele fala, desce uma pessoa feita de artesanato de garrafa PET. Eu, por mim, amordaçava, proibiria de falar. De falar, de se manifestar, de ser não sei o quê. Não, mas eu tenho liberdade de expressão. Não vai ter. Por quê? Porque eu não quero. Pronto. Que nem assim, quando eu era editora-chefe do meu programa, eles falavam assim, não, mas esse programa é democrático? É democrático. Vocês votam e aí eu decido o que eu quero aqui. Pronto. Ué, não estava votando? Liberdade de expressão não vai ter. Então, isso era o que eu sou a favor. Agora, eu tô amarrando a mão do infeliz para ele não falar no Twitter? Não tô. Eu tô impedindo ele de ter um computador, de falar, de abrir a boca? Não tô. Infelizmente. Aliás, ele é livre até... ele é livre até para matar bebê. Ninguém proíbe ele. Só que, se fizer, tem consequência, porque ele não é inimputável.
Apesar de eu achar que em alguns casos qualificaria. Mas é essa a questão. Ninguém tá tirando a liberdade dele. Liberdade tem. Agora aguenta o tranco. Ô, Madi, me deixa usar o seu exemplo, porque você conta aí pra gente, dá um exemplo. Porque as pessoas acham que internet é terra de ninguém. Você vai lá, você vai falar que você vai matar o fulano, que você vai fazer aquilo com o ciclano. E o que acontece, gente, bem? bandido que conta muita vantagem, vagabundo bravateiro. Isso eu falo, ó, há 5 anos, desde a primeira ameaça. Pode deixar, porque vagabundo bravateiro, quando a polícia chega, chora e fala fino no colo do doutor delegado. E é o que eu vi semana passada. Era todo mundo tão valente, porque eu vou te matar, eu vou acabar com a sua família, eu vou não sei o quê, e manda coisa, papá. Chega a polícia, chora. Cadê a valentia? Porque hoje as não pessoas... É? Gente, é muito fácil você ir atrás das pessoas, né? A gente que trabalha com um computador, você sabe que hoje, se você apagar a mensagem, se você mandar um computador para o fundo do mar, tá salvo. E tem dinheiro, você encontra as informações de quando a pessoa nasceu lá no cartório de Itapecuri. Entendeu? O Jair Lorenzetti agora está desenvolvendo uma tecnologia que ele encontra até vidas passadas. Gente, olha aqui o menino contando que uma moça na minha cidade falou que ia espancar a outra. Mas isso na internet? Pois Deve ser. A outra foi lá e pagou para ver e ainda bateu nela. Tudo dentro da internet. O Vini está perguntando, vocês acreditam que os aplicativos sociais estão programando a humanidade à imbecilização coletiva? Deixa eu responder primeiro aqui, porque, ô Vini, a pessoa já é idiota, entendeu? Ela vem manifestar essa idiotice dentro do aplicativo. Porque se você é um cara legal, eu não sei se a Madi concorda, ela vai falar lá. Mas se você é um cara legal, se você é gente boa, você não se transforma nesses capeta que aparecem em rede social, não, gente. Aquilo ali é a figura da pessoa na vida. Ele é um capeta. Entendeu? E então, aí ele recebe incentivo. Ele recebe incentivo. Então, eu acho que os aplicativos nisso, eles estão salvos. Porque a pessoa é idiota, ela vai ser idiota em qualquer lugar. Tá? Eu acho que as pessoas, às vezes, podem se deixar levar, subir o tom mais do que devia, perceber que reagiram mal às situações, mas a pessoa... Geralmente as pessoas percebem rápido. Esses que ficam não sei quanto tempo, eles têm algum outro problema. Eu costumo dizer que eles fazem muito bem a manipulação do ressentimento. Vocês podem ver. O problema não é com política, não é com religião, não é com porcaria nenhuma, é gente ressentida. É a bancada do recalque. A bancada do recalque é a que se joga nisso aí. E assim, porque a pessoa que quer se vingar do mundo, qualquer coisa é desculpa. Imagina ainda se ela tiver um grupo que acredita na desculpa que ela tá dando. Nossa, o Jair apareceu aqui de novo, Madi. Desculpa te interromper. Cuidado com a segurança para os pais no streaming. Meu perfil infantil tem acesso a 50 tons de cinza. Ah, isso é verdade. É verdade. O negócio é o seguinte, criança na internet. Isso eu já conversei com várias pessoas, porque as plataformas oferecem aquela coisa, o canal Kids, sabe? Então você colocar só para criança, não sei o que lá. Gente, não adianta nada, porque a plataforma passa o dia inteiro bolando estratégias para blindar a criança e bandido passa o dia inteiro blindando estratégia para chegar no seu filho. Assim, internet é tipo seu filho tá na rua. Na rua tem 2 tipos de criança. O que bate e o que apanha. Então você tem que transformar o seu filho no que bate. É isso. Então assim, não adianta pôr o kids, proibir coisa e não sei o quê. Por quê? Se você encher muito o saco, bloquear e proibir, o que seu filho vai fazer? Vai fazer pelas suas costas. E aí, quando ele fizer uma cagada, porque ele é criança e o outro é adulto, ele não vai te contar. Você sabe que tem surtos pelo país, vira e mexe, de infecção por HIV em adolescente, porque o adolescente engata em conversa com gente que não devia, aí tira fotos íntimas,
a pessoa começa a chantagear em troca de sexo, aí o adolescente não quer contar para os pais, porque ele descumpriu regra. E aí sai e faz sexo, vira, vamos dizer, escravo sexual de gente assim. Nossa, gente. Gente, quem tem Então, filho, assim, cuidado. o que você tem que fazer? Assim, o que eu aprendi com esse pessoal, psicólogo, infectologista, especialista. Você quer pôr o filtro? Põe. Não adianta, gente. A criação que nós vamos ter que dar para os nossos filhos é outra. É outra. Primeiro que vieram me falar assim, não, mas meu filho tem que ter a privacidade dele. Seguinte, bem, filho até 18 anos, não, privacidade não existe. Você fala, minha privacidade é o cacete. Você paga Tá junto vai com ter a privacidade. liberdade de expressão. Não, assim, já falaram, eu já em reunião de escola já quebrei muito pau por isso. Enquanto mora na minha casa, não tem privacidade, não. Eu sou responsável. E ele entende isso, que eu não tô lá xeretando. E não fico xeretando mesmo com quem que você falou, com quem que não sei o quê. Mas meu filho aprendeu desde sempre. Eu não ponho nenhum bloqueio. Só que ele sabe que a hora que eu quiser, eu posso ter acesso a tudo que ele viu. Tudo que ele navegou. É isso. Ele sabe que eu posso ter acesso se eu quiser. E ele sabe o que eu quero que ele veja. Aí, outra coisa que eu ensinei pra ele. Internet é igual a gente sair na rua. Se você sair na rua e sua avó ou seu amigo vem te dar um abraço, vem te dar um oi, você vai e cumprimenta. Agora, se um cara que você nunca viu na vida chega e vem te abraçar, você senta uma paulada nele. E já aconteceu mais de uma vez de pessoa usando perfil de criança vir falar com ele, passei pra polícia e não era. Olha, por quê? Pede para falar com ele em joguinho, em aplicativo, WhatsApp. Na hora ele passa para mim. Se ele não tiver comigo, ele tira print da tela e me manda. Eu não preciso falar. Na hora ele sabe. O WhatsApp de gente que ele não conhece, ele já bloqueia o número na hora. Então, assim, você tem que ensinar isso e ter diálogo aberto e saber que criança é curiosa, molecada faz cagada. E que, para honra e glória do Senhor Jesus, não tinha rede social quando a gente era adolescente, né? Meu Deus do céu. Eu também já tinha sido sequestrada. Mentira, porque era isso. Veio, olha aqui, o Vini, meu Deus, o Vini, ele é bem interessante. Ele veio um Sugar Daddy me procurar. Era bandido. Geralmente Vini. Não precisa nem acreditar muito, não. A Carla Vilhena. A Carla Vilhena! Espera ficar adolescente. É isso. Agora é eu um problema. Uma coisa, já que a gente está falando desse assunto aí, como saber que a gente está sendo manipulado? Você sabe que você está sendo manipulado na internet pelo que você está sentindo. Esquece o racional. Então, por exemplo, vamos mandar isso direto pro Vini aí, ó, Vini, achou o Sugar Daddy. Você esquece o racional. Esquece o racional. Você entra, você viu uma notícia de política. Você começou a ficar com a respiração ofegante, coração batendo forte. E você acha que você tem que resolver aquilo sozinho. Você precisa falar com alguém. Você precisa não sei o quê. Isso não é normal. Porque não há nenhum problema do país que seja possível uma pessoa resolver sozinha. Não há essa possibilidade. E aí você compara que problemas da sua casa que você pode resolver sozinho que te deixam nesse estado. Então, assim, você está no mesmo estado de quando a sua mãe foi internada porque você leu uma notícia, isso não é normal. Então, isso quer dizer que você está sendo manipulado. É sempre a emoção. Se a sua reação àquilo é muito desproporcional à reação que você tem ao seu dia a dia, você está sendo manipulado de alguma forma. Você pode não saber como. É sempre assim, a minha reação é o proporcional à minha reação às coisas do dia a dia? Se não estiver sendo, se estiver te mobilizando demais, te tomando muito tempo, é manipulação para você ficar clicando. E como que a gente se vacina contra isso, hein? A vacina é o seguinte, tem que saber o que são as manipulações. Porque assim, e também é o seguinte,
e dialogar com todo mundo, gente. E aceitar que as pessoas erram. E que pessoas de quem a gente não gosta ou com quem a gente não concorda fazem coisas ótimas. E pessoas que a gente ama, às vezes nossos filhos, fazem coisas horrorosas. E a gente também faz coisas horríveis de que a gente se envergonha. E é isso, as pessoas erram, as pessoas acertam e a gente precisa dialogar com as pessoas. E a gente não tem que ter opinião sobre tudo, a gente não tem que saber sobre tudo e a gente tem que, né, dar uma desestressada. E conhecer essas técnicas. Eu fiz um e-book lá no estudarpolitica.com, que é o meu site, tem um e-book que é gratuito, que ele vai dizendo exatamente como é o funcionamento das redes, quais são as técnicas. Se tem alguém que fica muito envolvido com isso, lê. Porque, assim, isso acontece com política, isso acontece com religião, isso acontece com defesa de animal, isso acontece com veganismo, isso acontece com várias coisas. E hoje eu acho que a internet deixou essa porta do ódio aberta. É igual você está falando, a gente não é obrigado a saber de tudo, não, gente. Se uma ponte caiu, não vai dar pitaco se você não for engenheiro, né? Igual agora. Claro! Agora, com o corona, todo mundo virou médico, infectologista. Eu não sabia que eu tinha esse tanto de amigo médico, não, menino. Todo mundo tem que dar uma opinião, né? Deixa eu ver aqui. O Vini falando que ele saiu transformado depois da palestra da Madá no Congresso. Sobre essa manipulação. No Congresso do MBL. Ai, que bom, Vini! Que bom! A Virgulina falou que ela tá adorando. Obrigada, Virgulina. E olha, tem uma coisa também que eu acho que as pessoas precisam prestar atenção, que é a diferença entre o público e o privado. Porque no e-book eu coloco bem isso, assim, qual é a medida. Por quê? Essa coisa do celular, a gente confunde ele com a nossa intimidade. Então você, vamos dizer, põe no Insta uma coisa que você pensaria em dizer em segredo para sua irmã. Aí você está dizendo que é pro seu chefe, pro mundo, aquilo. E com as consequências que tem de dizer pro mundo. Eu acho que bêbado, por exemplo, bêbado não devia chegar nem perto de celular. Entendeu? Não, nunca. Não, nunca. Nunca. Se você beber, nunca. já devia esconder o celular, porque no outro dia é devastador. Quem tá bebendo, assim, bebe aí, pode esconder o celular. Posso falar uma coisa? Eu nunca uso o celular. Antes de começar a beber, eu já desligo. Nunca, mas nunca. Nunca, de jeito nenhum. Celular com bafômetro. Tem até. Quem que tem uns caras que desenvolveu um negócio que o celular só funciona depois que você sopra o bafômetro. Uma ideia. Ele só desbloqueia sóbrio. Gente, mas isso é muito importante. Muito importante. E também para profissionais, por exemplo. Uns 10 anos atrás, o ministro Mário pediu para fazer uma padronização de comunicação. Eu dava palestras pelo CNJ, porque estava começando rede social. E assim, juízes, promotores, não sei o quê. Gente, eles postavam fotos que assim... O futebol de domingo, né? Não, praia, biquíni, e não sei o quê, e papapá. E assim, aí eles falam que eu sou moralista, que eu não sei o que, não sei o que lá, mas assim, se você quer assumir um cargo, você quer ser juiz, é minha intimidade. Até o pessoal da PM dá risada da minha cara toda vez que eu vou dar palestra, que eles falam, é minha liberdade de expressão. Eu falo, você quer liberdade de expressão, vai ser artista plástico. Vai dançar balé, fazer crochê para pendurar em árvore. Você é um militar, tem liberdade de expressão, o quê? Se a liberdade de expressão fosse importante para você, você não estava aqui. É uma escolha. E são profissões que você é aquilo 24 horas por dia. E você pode falar, é minha opinião como cidadão. É difícil, porque é muito difícil não confundir essa opinião com a da instituição. É muito difícil. É uma linha fina. Quando eu estava lá no Unicef, eu ajudei a escrever um pedaço de quais são as regras de utilização das redes sociais pelos funcionários das Nações Unidas. E assim, gente, em tudo que a empresa tem isso, você está se expondo para todo mundo. Então não adianta falar, é a minha liberdade.
a liberdade tem responsabilidade. Você não precisa falar tudo que você pensa para todo mundo o tempo todo. Não é? É bem... Olha lá, o Vini falou outra coisa. Eu fiquei assustado ao ler que os governos estaduais estão usando as antenas de celular para monitorar o índice de adesão à quarentena e sinto quase no filme. Ô, gente, mas será que isso é verdade? É. Ó, o Jair, você que falou que o Jair sabe das coisas. Sua câmera, seu microfone e todos os seus dados do celular ou são do Google ou da Apple. Se você falar dormindo, alimento... Nossa Senhora. Falar dormindo, ronca... Pode falar. Tudo eles pegam. A Carla tá falando um negócio que eu acho muito importante. Parece que hoje poucos prezam pela privacidade. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu acho que esse é um conceito que a gente precisa voltar a discutir em sociedade. Porque, assim, a Carla entende muito isso porque ela é uma pessoa que há quantos anos tem a sua imagem exposta para o Brasil inteiro, antes de todo mundo viver assim. Ela sabe muito bem traçar a linha entre o que é a sua imagem pública e a sua intimidade. Eu gostaria de saber um pouquinho, aproveitando que essas pessoas estão assistindo, até um outro tópicozinho, como que a gente lida também com os haters? Sabe? Pessoas públicas que voltam de novo com a liberdade de expressão, as pessoas acham que têm o direito de falar porque você é público. Meu filho, não! Como que a gente lida com isso? Gente, eu não tenho hater, não. O hater, que é uma pessoa real que fica xingando, às vezes é uma pessoa frustrada só, que, enfim, é trouxa. Eu bloqueio porque eu não pari, quem pariu, que embale, entendeu? Quem casou, que aguente. Eu não Você bloqueia, amado? Bloqueio. Bloqueio. Bloqueio a rodo. Até porque eu não gosto de olhar gente feia. E hater, tudo gente feia. Porque gente feliz, gente que olha no espelho e fala bom dia, isso aí não é hater. É gente recalcada, é intestino preso, é inveja, não aguenta que o outro seja feliz. Isso aí é hater. Eu já bloqueio que eu não gosto dessa energia. Agora, tem a questão do que vamos dizer, o ataque organizado. Quando você tem as contas falsas, que você faz muitas repetindo, para que muitas pessoas tenham a impressão de que aquilo é um falso consenso. Então, aí você tem que sair bloqueando tudo também, entendeu? É complicado. E bater boca com eles, não? Eu acho que eu ia ser... Não, né? Sabe por que você não pode bater boca? Porque ele não está dialogando com você. Gente. Isso é estratégia. Não pode... ele não quer falar com você. Ele quer passar mensagens para a sua base de fãs. Ele quer se infiltrar na sua base de fãs para pegar gente. Você tem que bloquear ele. Ó, o Kaique falando, eu não aguentaria ser famoso. Esses dias eu fiz um tweet criticando Bolsonaro e Lula. Nossa, choveu de petista e bolsonarista me xingando. Eu pensei, meu Deus, bloqueei tudo. E aí o Wendel tá falando que o nosso rádio operacional do SAMU é vigiado 24 horas pela chefia. É uma tristeza, nossa senhora. Aí, mas SAMU tem que ser, né? Aqui, ó, não se pode dar palanque para maluco. E o Vitor tá perguntando, Mada, e nos games? Essa coleta de dados acontece da mesma forma? Deve ser até pior, né? Porque eles devem querer te vender, Vitor. Ó, todos os games, todos os apps e Google, Facebook, todas essas empresas também compram apps por causa dos dados. Planos de saúde, compra... Sabe esses apps que tem? App vigie sua pressão. Monitore não sei que caceta. Gente, a dieta alimentar não sei o quê. Você põe aquilo, o plano de saúde compra. Teve um dia que eu coloquei a mão na tela para ler. Que era uma cigana virtual. Aí, depois... eu fiz esse cigana virtual. Não entendi nada daquilo lá. Aparentemente eu pus a mão errada uma hora, enfim, eu pus esse aí a mão para ler.
Ai. Agora eu acho que eu vou. Não sei, gente. Agora alguém já vai fazer uma outra pessoa com as minhas digitais, aparentemente. Nossa Senhora, mas isso foi bem no início, tá, gente? Não foi agora. É. Ô, Marta, mas muito obrigada. Porque faltam 10 minutos, gente. Enquanto a gente está divertindo, passa rapidinho. Uma parte agora, minha mãe disse que você está muito gata, Ri, mas sua mãe não conta que é amigo, né? Ó, o Vini, já me consultei com tarólogo por WhatsApp também, tá vendo? A Carlinha tá falando que a intenção do hater é chamar a atenção, não se pode alimentá-lo. Mada, você é uma imagina? deusa. André, ele trabalha no SAMU, é um anjo abençoado, fã da Carla. Ai, nossa, coitado, vigiado 24 SAMU, horas. gente. Não, mas tem que ser, né? É um trabalho de altíssimo risco, delicadíssimo. Tem que ser 24 horas, ter alguém, é o apoio, né, dele. Madi, fale um pouquinho do seu e-book que a Rízia Faustão te cortou. Fala um pouquinho dele. Ó, o e-book eu fiz assim, gente. Eu explico no começo como que funcionam os algoritmos das redes sociais. Qual é o business das redes sociais. Isso para quê? Para você deixar de usar? Não. Para você aproveitar as redes em vez delas se aproveitarem de você. Aí depois eu faço uma reflexão entre o público e o privado e também uma reflexão sobre o seguinte, a diferença entre fato, opinião e fantasia. Porque existem os fatos, que é algo que aconteceu comprovadamente. Existem as opiniões. O que é uma opinião? É o que eu penso sobre um fato de acordo com a minha bagagem, a minha preparação, o que eu estudei sobre aquilo e o meu total conhecimento do fato e do contexto. Se eu não tenho formação naquela área e eu não tenho total conhecimento dos fatos e do contexto, aí é a minha fantasia. Ah, mas então você está falando que quem não estudou não pode se expressar? Pode sim, mas não pode falar que é uma opinião. Então, por exemplo, isso não é elitismo. Vamos falar. Eu fui parte da equipe lá que radicou a Poli em Angola. Estudei pra cacete. Eu estudei tanto que eu sei que eu não posso dar opinião sobre epidemiologia e virologia, porque eu estudei e eu sei por que eu não posso dar opinião. Qualquer coisa que eu fale vai ser uma sensação. O que eu posso fazer? Contatar as pessoas que eu sei que podem dar opiniões e levar essas opiniões ao meu público, que é com quem eu tenho compromisso. Mas eu não posso dar opinião também, vamos dizer. Por exemplo, hoje o seu Zé Jerônimo veio aqui trocar um cano que estourou no meu quintal. Quem sou eu para dizer para o seu Zé Jerônimo qual é o problema do que aconteceu? Ele chega aqui, eu só fico desesperada, o seu Zé Jerônimo está jorrando, eu não sei o que aconteceu. Eu vou falar para ele, o senhor faz assim ou faz assado? Não, por quê? Eu não estudei isso, não sei nem onde começa e termina o cano. Não vou me meter a besta. Então, as pessoas têm que saber isso. Elas não têm opinião sobre as coisas. A sensação que elas têm, a ilusão que elas têm, elas podem expressar. Mas isso não serve de contraponto para opinião e nem argumento de nada. E isso é algo que a gente perdeu de vista, né? Que agora é tudo papai sabe tudo, né? Tudo um especialista em tudo. E aonde que a gente pode achar o e-book? Tá no meu site, estudarpolitica.com. Aí, se você puser /e-book grátis, você cai direto lá no e-book e baixa ele de graça. Se você se perder ali, tem um ícone lá de WhatsApp, tem uma equipe lá que atende o tempo todo, e eles te redirecionam, te passam o link certinho para baixar o e-book de graça. É uma linguagem, assim, super simples, é um e-book feito com tópicos bem simples, porque eu fiz para passar, assim, principalmente para quem tem gente idosa na família, que está muito zureta com essas coisas políticas, tia do Zap, tio do Zap, não sei o quê. Flavinha, minha prima, está assistindo aí, abaixa aí. Gente, seu pai. Todo mundo tem um, gente. Quem não tem na família um velho bolsominion e um jovem que é petista e acha que é vanguarda, acha que ele é o primeiro petista da história da humanidade e ele vai revolucionar. E aparece a porcaria da camisa do Che Guevara e não sabe que é revival.
Olha, eu tive uma vontade de enfiar a mão na cara. Ô, gente, nós temos 5 minutos. Eu falei que nós vamos ter que fazer um reality show, porque tem muita Vamos. pergunta aqui, ó. Tá falando, ele falou que seu fã. O que que você acha sobre o parlamentarismo? Kaique, essa vai ficar para a próxima, porque eu vou voltar. Mas eu sou parlamentarista. Eu sou a favor. Nossa Senhora, é o mesmo argumento que a diferença de opinião e argumento. Você é jornalismo sério, confio 100% em suas matérias. Ai, muito legal. Infelizmente, no Brasil tem muitos poucos jornalistas como você e a Carla. Parabéns pelo trabalho. Aí foi só falar dos velhos bolsomistas dela que falou, hein, gente? Que apareceu minha prima, meu pai. Vamos abaixar o book para ele. Baixa, gente, book, baixa. Mad, eu queria te agradecer por você ter dado a oportunidade para a gente bater esse papo, que hoje, para mim, foi um sopro de leveza no dia, com tanta informação bacana que a gente precisa discutir. Tá? Eu queria que você... amei! Não, vamos fazer mais, porque tem muita coisa. Eu quero que você fale depois do chiqueirinho do Planalto, que as pessoas não sabem o que rola ali. A gente pode discutir o parlamentarismo, se vai ter impeachment ou não vai ter. Eu tô nervosa. Não vai ter mais não, filha. Já... velho carioca que é barranco como morrer encostado. Isso aí vai ter esse trabalho todo, não. Gente, a Cris tá assistindo lá de Doha. Cris, muito obrigada. Que chique, Cris! A gente. Foi maravilhoso. E aqui eu vou marcar. Foi. Mari, se você quiser, os últimos minutinhos são seus. Deixa um recadinho pro pessoal. Primeiro, mandar um beijo pra Cris lá em Doha. Muita saudade. Cris, assim, uma mulher maravilhosa, competentíssima, linda, vanguardista. Te agradeço demais ter me apresentado a Rízia, super astral, que eu adorei. Também muito inteligente, umas sacadas. Agradecer vocês que estão vendo a gente. E, enfim, dei um pulo aí nas minhas redes sociais, Estudo Madeleine Lasco, e tem lá o meu site, estudapolitica.com. Tem um curso, tem um e-book grátis e tem lá um aulão aberto sobre a diferença entre poder executivo, legislativo e judiciário. Ai, gente, obrigada, muito obrigada pela oportunidade. Um beijo, a deputada Lídice da Beijo, fica com Deus. Todo mundo. Eu vou marcar a parte 2, hein, Mad? Amei. Fechou. Amei beijo, também. Gente. Beijo, bom fim de semana. Tchau. Tchau.